Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui no canal. Bom, o tema da nossa live hoje é o quinto erro fatal de um neuropsicólogo. E se você ficou curiosa para saber o que é um erro fatal ou até quais são os 4 erros anteriores a esse, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa assistir as lives que foram gravadas anteriormente. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai contribuir muito para que você construa uma reflexão, né, que você pense e procure evitar os erros que eu considero fatais para um neuropsicólogo. Então vamos ao nosso assunto, né, de hoje, que é o quinto erro de um neuropsicólogo, que é atrasar na entrega do laudo. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Kátia Peck Bartoli, eu sou psicóloga há mais de 30 anos e eu sou especialista em avaliação psicológica e neuropsicológica. E o meu foco aqui na internet, gente, é auxiliar psicólogas a alavancar a sua carreira com a neuropsicologia. Bom, quando a gente pensa em neuropsicologia, sempre está atrelado uma avaliação neuropsicológica, tá? Que é o foco do meu trabalho. Eu trabalho assim, tanto com avaliação psicológica com avaliação neuropsicológica. E quando eu falo da atrasa do laudo, o que acontece? A gente faz avaliação com um paciente e o resultado dessa avaliação é um laudo neuropsicológico, é um documento, e esse documento, na grande maioria das vezes, vai ser entregue ou para os pais, ou para os familiares, ou até para o próprio paciente, dependendo da idade. E quando eu falo que a gente tem que ficar muito atento na entrega, no prazo, né, da entrega do laudo neuropsicológico, o que eu tô querendo me referir, gente? Eu dou supervisão para algumas colegas neuropsicólogas e eu tenho visto que as neuropsicólogas muitas vezes atrasam na entrega do laudo, porque a gente sabe que o laudo é um trabalho exaustivo, onde a gente tem que pensar muito bem o que a gente vai colocar, para que as pessoas não interpretem de uma forma errada. Então, o laudo é o trabalho, é a conclusão do nosso trabalho. Eu falo que é o nosso cartão de visita. Então, como é uma coisa mais difícil da gente fazer, então muitas vezes a gente fica procrastinando na entrega do laudo. Talvez até com desejo de que ele seja bem feito, né? Que ele seja assim, perfeito, vamos dizer. Mas esse atraso muitas vezes compromete toda a confiabilidade do trabalho. E eu venho trazer aqui para vocês algumas questões relacionadas a esse atraso na entrega do laudo, porque envolve tanto questões éticas quanto científicas. E aí a gente vai refletir juntos sobre essas bases, né, tanto éticas como científicas relacionadas ao atraso na entrega do laudo. Bom, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é a questão do impacto na neuroplasticidade. Então vamos pensar, o que é neuroplasticidade? Primeiro, neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar e ser mais eficaz com uma intervenção mais rápida. Então vamos dizer assim, eu tô com alguma deficiência cognitiva e aí eu vou fazer uma intervenção, uma estimulação, uma reabilitação para estimular a neuroplasticidade, ou seja, para que as conexões elas sejam mais fortalecidas. Quando eu atraso na entrega do laudo, vocês percebem que a pessoa vai ficar um tempo sem essa intervenção. Então, se eu tivesse entregue o laudo mais rapidamente, essa família poderia ter buscado uma intervenção mais rápida, ou seja, ela poderia aproveitar o que a gente chama de janela das oportunidades. E o que seria isso? São momentos em que o nosso cérebro está mais aberto para aprender. Quando eu falo de janela das oportunidades, o que eu estou querendo dizer com isso? O nosso cérebro, ele trabalha, né? Ele produz a neuroplasticidade, ele faz a neuroplasticidade. Em algumas idades específicas, isso é mais fácil. As conexões, elas estão preparadas para que ocorra a sinapse. Se a gente atrasa na entrega do laudo, se a gente fica meses, que eu já vi colegas ficarem meses para entregar o laudo, vocês percebem que o paciente está perdendo um período em que ele poderia estar sendo estimulado, né? Principalmente, gente, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos pegar um aluno com dislexia. A dislexia é um transtorno da leitura, e se a gente atrasar
conclusão, na entrega do laudo, muitas vezes essa criança ela é impedida de ter alguns direitos adquiridos, né? De ser estimulada de forma adequada, porque com o laudo de dislexia, a gente pode estar entregando para a escola e a escola vai estar adaptando alguns recursos educacionais para facilitar a compreensão e o desenvolvimento dessa criança com dislexia. Se eu atraso na entrega do laudo, essa criança ela não vai receber os benefícios e o auxílio que a ela é de direito, tá? Quando eu falo benefícios, o que eu estou querendo dizer? A criança com dislexia, ela tem por direito ter um leitor. Então ela vai fazer a prova, ela pode ter uma pessoa que leia os textos para ela e ela só vai responder de forma oral. Se ela não tem esse laudo, ela não vai conseguir ter esse serviço à sua disposição. Então isso, com o passar do tempo, né, pode causar danos para a pessoa. Por quê? Porque a criança ela vai ficando com a autoestima reduzida, ela pode perder o ano letivo por conta disso, pode tirar notas baixas e sem contar que a motivação dela com certeza vai indo por água abaixo. Então, a partir do momento que a pessoa faz uma avaliação neuropsicológica, você entrega o laudo, automaticamente já pode ser iniciada a intervenção. Então, os pais levam o laudo para a escola ou então até o próprio psicólogo pode entrar em contato com a escola, passar as orientações necessárias e já começa a intervenção. Tudo isso, gente, auxilia o paciente a minimizar os efeitos negativos do transtorno encontrado, tá? No caso específico do transtorno específico da aprendizagem relacionada à dislexia. Bom, outro ponto que eu gostaria de estar colocando para vocês, para que a gente reflita sobre essa questão da entrega do laudo, é a questão do ponto de vista emocional, tanto dos familiares como do nosso paciente. Então imagine, a pessoa se prepara para fazer uma avaliação neuropsicológica, ela faz uma reserva financeira para que ela possa iniciar um processo de avaliação neuropsicológica, ela vem em todas as sessões, ela é submetida aos testes, existe a entrevista com os profissionais e depois o profissional simplesmente fica lá. Estou produzindo laudo. Estou produzindo laudo. Imagine a ansiedade que isso gera nos familiares e nos pacientes. E essa ansiedade, gente, ela vai com certeza impactar negativamente na saúde mental, não só do paciente, mas de toda a família que está muito ansiosa pela entrega do laudo. E aí começa a pensar coisas tipo, será que meu filho tem uma coisa muito grave? Por que ela não está entregando? Será, sabe, coisas que muitas vezes não são reais. Simplesmente foi o que aconteceu. Foi uma falta de organização e planejamento da própria profissional. Então, a gente não deve, gente, atrasar na entrega do laudo. Isso eu considero um erro fatal. Por quê? Porque gera ansiedade em toda a família, né? E com certeza prejudica a saúde mental do nosso paciente. Então, assim, entreguem o laudo o mais rápido que vocês conseguirem. Outra coisa, gente, que cabe aqui um ponto a destacar é a questão da confiança e aliança terapêutica, né? A confiança entre neuropsicólogo e paciente é fundamental para o sucesso do tratamento. Então, não adianta a gente fazer um laudo lindo, maravilhoso e o paciente pegar esse laudo e guardar numa gaveta e esquecer. Não é esse o objetivo da avaliação neuropsicológica. O objetivo da avaliação neuropsicológica é que a pessoa busque um auxílio para as dificuldades que foram encontradas, para que ela não tenha prejuízos funcionais. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, as pessoas que vêm buscar uma avaliação neuropsicológica é porque ela tem prejuízos, tanto escolares, profissionais, de relacionamento. Então não adianta você falar, eu tenho essa dificuldade, pronto, acabou, vou guardar o laudo. Não é esse o objetivo do laudo. O laudo é a pessoa conseguir se compreender, saber das dificuldades e buscar uma ajuda para que ela possa desenvolver as suas habilidades que não estão tão aprimoradas, tá? Então, atrasar na entrega do laudo, gente, compromete a confiança. E por sua vez,
a aderência às intervenções propostas, porque sim, sempre no final de uma entrega do laudo, a gente faz a entrevista devolutiva e a gente faz a sugestão das intervenções. A gente propõe intervenções que vão auxiliar naquele quadro. Se o paciente ou os familiares já estão assim com aquela confiança abalada, vocês acham que eles vão aderir ao tratamento? Com certeza que não. Então assim, gente, importante, reforço aqui, a gente sempre buscar entregar o laudo no prazo certo, tá? Para que a pessoa também sinta uma confiança e veja um sentido, né? Um profissionalismo naquele profissional. Outro ponto, gente, essencial é o seguinte: quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, muitas vezes, no final, a gente faz os encaminhamentos necessários. E aí, nesse momento, é importante a gente conversar com os pais sobre as intervenções educacionais. Que tipo de estilo educacional é mais adequado para aquele aluno, né? Que a gente fala que é o Plano Educacional Individualizado, o PEI. Como que essa pessoa aprende? Então, assim, tudo isso vai contribuir para que seja direcionado uma forma da pessoa minimizar os prejuízos. E se você entregou o laudo atrasado, você acha que os pais vão estar prestando atenção num plano educacional individualizado? Não vão, eles não vão dar nem atenção. E isso com certeza vai impactar negativamente no desenvolvimento acadêmico e clínico do seu paciente. Por fim, gente, eu venho aqui trazer para vocês também algumas dicas de como não atrasar a entrega do laudo. Porque até agora a gente falou sobre os prejuízos da gente atrasar na entrega do laudo. Mas assim, você deve estar pensando, tá, Kátia, eu já sei que a gente não deve atrasar na entrega do laudo, mas como que eu faço para não atrasar? Porque é muito trabalhoso. São atendimentos infinitos, são testes, aquela montanha de testes para a gente corrigir, são entrevistas intermináveis, né, com escola, com familiares, com profissionais, e depois de tudo isso, ainda eu tenho que colocar tudo isso no laudo. Como que eu faço para não atrasar? Gente, eu venho trazer dica para vocês sobre isso. Bom, primeira coisa, a gente tem que ter planejamento, tá? A gente tem que utilizar aí o nosso lóbulo frontal para a gente planejar, se organizar. Mas, acima de tudo, gente, eu venho trazer dicas práticas. O que eu faço? Toda vez que eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica, eu faço o seguinte: eu não faço atendimento semanal, tipo, uma vez por semana, porque eu acho que isso atrasa muito a conclusão do processo de avaliação. Então, eu faço o quê? Eu atendo o paciente, se ele tiver disponibilidade, todos os dias. Então, vamos supor, começo a avaliação na segunda, começo a fazer o atendimento. Se ele tiver disponibilidade de horário, eu atendo todos os dias, no mesmo horário, até para uma questão de organização. Dependendo da idade do paciente, alguns a gente pode estar ajustando o tempo de duração dessa avaliação. No caso assim de adultos, a gente pode ficar 50 minutos, 1 hora e 15, dependendo do desempenho. Crianças já é mais difícil por conta do tempo que ele consegue ficar concentrado. E logo em seguida, gente, acabou o atendimento, eu já faço a correção do instrumento. Então, normalmente, eu reservo 2 horas para cada avaliação que eu estou fazendo. Então, 2 horas, 1 hora e pouquinho, né? Para fazer a aplicação dos instrumentos, as entrevistas, a observação clínica, 1 hora e pouco com o paciente, né? O restante eu já deixo reservado para eu fazer a correção dos testes, tá? E a interpretação dos dados. Por quê? Quando a gente acaba um atendimento, a gente está mais motivado. Muitas vezes a gente fala, eu quero saber o que apareceu, eu quero cruzar os dados, eu já quero ver se vai dar alguma coisa, né, nesse teste que eu apliquei. Então a gente, enquanto profissional, a gente fica mais curioso e motivado. Então sempre eu reservo 2 horas para cada avaliação neuropsicológica. Outra coisa, fiz a correção daquele instrumento, já coloco no laudo. Fiz uma entrevista, eu já coloco no laudo. Dessa forma, o laudo ele vai sendo construído ao longo do processo. Eu nunca deixo
para fazer assim, acabei tudo, agora eu vou começar a corrigir. Não, eu atendo, já corrijo o teste, já coloco no laudo. Atendo, já corrijo o instrumento e já coloco no laudo. Assim, gente, quando a gente terminar o processo avaliativo, o laudo ele vai estar praticamente todo feito. Então, é uma forma da gente não atrasar na entrega do laudo, né? É uma estratégia que dá para a gente estar utilizando para que a gente consiga ganhar tempo. E aí, acabou aquele caso, já marca a devolutiva e aí sim pega outro caso. Porque assim, já aconteceu, gente, antes eu fazia assim, eu deixava sexta-feira toda reservada para atendimentos de avaliação neuropsicológica. E como era um paciente depois, né, assim, de hora em hora, muitas vezes eu falava assim, meu Deus, isso daqui é desse paciente? Será que eu já apliquei isso? Será que eu não apliquei? E eu ficava em dúvida, porque, gente, a gente é humano, né? Então, assim, a gente cansa, então tem horas que a gente fala, nossa, não sei nem mais o que eu apliquei. Então, eu costumo fazer uma folha de procedimentos. Então, eu coloco os dados do paciente, a data, o planejamento dos instrumentos que eu vou utilizar e eu vou ticando o que eu já fiz, o que eu já corrigi. É uma forma de se organizar. Então, gente, a dica de ouro que eu trago para vocês é assim: não atrasem na entrega do laudo, criem estratégias, tá? Utilizem recursos para que vocês possam se organizar, tá? Reserve os horários para correção e digitação do laudo. Não deixa tudo para a última hora, porque senão, com certeza, você vai cometer esse erro fatal de atrasar na entrega do laudo neuropsicológico. Bom, se esse conteúdo, gente, foi relevante para vocês, se fez com que vocês refletissem um pouquinho sobre a prática clínica, já compartilhe com as suas colegas psicólogas que estão pensando em iniciar nesse mundo da neuropsicologia. Eu falo no mundo maravilhoso da neuropsicologia, porque realmente eu gosto muito dessa área. Eu falo que você fazer uma avaliação, você entregar um laudo neuropsicológico para um paciente, eu falo que é libertador. A pessoa conseguir se compreender, se ver naquele laudo, se identificar, conseguir saber as suas dificuldades, as suas facilidades. Então, assim, se você gostou desse vídeo, se você gosta desses assuntos, já compartilha para que o maior número de pessoas que trabalham com essa realidade de avaliação possam melhorar o seu trabalho e trazer um serviço de excelência que vai contribuir para a qualidade de vida do seu paciente. Então, já curte esse vídeo. Se você quiser fazer algum comentário, eu vou adorar saber se você gostou desse conteúdo. Então, um abraço para vocês. E feliz Dia dos Psicólogos. Até mais. Tchau, tchau.